estreando aqui em primeira mão um cenário novo, que de novo não tem nada, eu só saí do quarto só saí do meu quarto para vir para a sala e esse novo cenário me faz me sentir um pouco mais inteligente. Então por isso que eu vim para cá e também consigo usar a luz natural ao invés de ficar usando a minha luz artificial que esquenta pra caramba. E aqui em Campo Grande tá um calor danado. Cara, antes da gente ir pro vídeo em si, eu tô muito feliz assim, eu não esperava que em pouco mais de 2 meses o canal fosse dobrar o número de inscritos assim. Eu tenho recebido feedbacks bem legais que vão além da minha família e vão além das pessoas que eu conheço. Então muito obrigado, cara, para você que se inscreveu, para você que escolheu confiar no conteúdo que a gente não, eu sozinho venho produzindo aqui. Isso tem sido um processo basicamente terapêutico. Eu estou voltando a ter tesão em gravar, a verdade é essa. Mas melhor do que isso é ter aí o feedback, né, de vocês, saber que eu não estou falando sozinho, saber que eu não estou falando com as paredes. Então muito obrigado para você. E eu espero assim pegar a sua confiança e realmente lidar com ela da melhor maneira possível. Cara, surgiu nas últimas semanas um rebuliço nas redes sociais gospel, virou até tema de grandes youtubers aí fora do contexto gospel, né? Mas antes disso, cara, eu vejo muitos influenciadores cristãos, até muitos pastores embasando o seu conteúdo, o conteúdo que eles produzem na internet, em simplesmente fazer um react e criticar os outros. Eu particularmente não gosto disso. Eu acho que a gente tem capacidade de produzir o nosso próprio conteúdo. E tendo por base também o ensinamento do Luciano Subirá, que é o seguinte: ao invés de você... É muito mais efetivo você ensinar certo do que você bater em quem está ensinando errado. E é até mais ético, né? Acrescento esse ponto. É até mais ético. Então vocês não vão me ver aqui fazendo react no sentido negativo. Se for para enaltecer alguém, eu faço react. Nem sei como é que faz, mas faço react. Aprendo a fazer. Se for para enaltecer alguém. Mas não, assim, no sentido negativo, no sentido de crítica, eu não quero expor ninguém. Porque eu concordo com o Luciano Subirá. Acho que é muito mais efetivo a gente ensinar certo do que a gente bater em quem está ensinando errado. O que tem entrado em pauta, eu acho que tem coisas muito mais importantes, tá, gente? Pra gente discutir, pra gente debater, inclusive, e nos próximos dias a gente vai entrar em temas mais profundos aqui no canal. Tô estudando, tô me preparando para isso, para trazer temas que são estritamente relevantes para o nosso tempo, né? Então estou estudando para trazer a informação da maneira mais clara e coerente possível. Mas o que tem entrado em pauta ultimamente são as analogias, né? O que eu vejo aí nas redes sociais algumas críticas, algumas certas, outras não tão, na minha opinião, um pouco menos fundamentadas, um pouco mais infundadas, para falar a verdade. Mas o que eu quero deixar uma coisa clara aqui, como você viu no título do vídeo, né? O problema nunca será a analogia. Eu vejo muita gente, é mais Bíblia, menos analogia, o que na verdade é um equívoco. Eu vi comentários desse teor. O que não poderia ser mais distante da verdade, porque quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de um livro com muitas analogias. Muitas analogias. Jesus foi alguém que, quando ele tinha que ensinar algo muito profundo, né, que às vezes os seus seguidores ainda não estavam muito bem preparados para aquela revelação, ele ia lá e fazia uma analogia com termos que fossem comuns à época. Então o problema nunca vai ser você fazer uma analogia. As grandes histórias que a gente tem e a gente usa nas nossas mensagens, sermões, músicas, são analogias. O filho pródigo é uma analogia, a dracma perdida é uma analogia, a ovelha perdida é uma analogia. O semeador, a história do semeador, por mais que se encaixasse ali no contexto judaico da época, também Jesus usou como uma analogia para ensinar algo muito mais profundo em relação à semente do evangelho. A questão aí é muito mais profunda,
que não é sobre a analogia em si, mas qual é o intuito final da analogia. E isso não é restrito apenas a uma pessoa que está por aí na internet fazendo vídeo, tá? Esse problema que eu vou falar aqui agora é o problema de muitas, cara, mas muitas comunidades, pessoas, crentes, Brasil afora e também no mundo, que é pegar a mensagem do Evangelho, que tem como centro Jesus Cristo, e deixar a mensagem do Evangelho centralizada no ser humano. Portanto, o problema não é a analogia, mas aonde você vai finalizar, com qual intuito você vai botar a tua analogia. E hoje eu entendo que o que tem gerado, né, indignação na galera, assim, e zoação e até um certo debate, é justamente o ponto que se quer chegar com analogia. Porque não tem problema, cara, se eu usar, sei lá, tô aqui com uma faca, vamos supor aqui. Tem problema se eu usar um objeto, quando você está pregando, quando você está ministrando, para ilustrar algum conceito que você quer propor ali. O problema é aonde você quer chegar. E se eu quero chegar somente numa mensagem motivacional, por exemplo, deixa um pouco o evangelho de lado, aí a gente tem um problema. Porque o evangelho ele é tão perfeito em si mesmo que eu não tenho que sobrepor ele com mensagens motivacionais. Porque o evangelho já é a minha esperança. Tem momentos que a gente está... Eu, mais do que ninguém, posso falar isso. Mas tem momentos que a gente está assim muito quebrado, tem momentos que a gente está com o coração assim muito contrito, muito triste, a gente precisa aí de um gás, de uma palavra amiga, mas muitas vezes, eu não deixei de encontrar esse conforto no Evangelho. Porque o Evangelho fala sim de morrer para a sua própria carne, de você abrir mão das suas vontades pecaminosas, mas o Evangelho ele traz sim um conforto, ele traz sim uma esperança no amanhã, uma esperança em algo que virá, uma certeza de que Jesus já está conosco, de que o Espírito Santo já está conosco, atuando por nós e através de nós, já está nos preenchendo, já está nos entregando dons, entendeu? Já está nos abrindo entendimento para novas revelações das Escrituras. Então o Evangelho em si ele é perfeito, você não precisa de ideologias para sobrepor o Evangelho ou para tentar de alguma forma aí, complementar o Evangelho. O Evangelho não precisa de complemento. Só um parênteses, entrando até em um tema mais profundo, eu fico muito triste, cara, em ver alguns movimentos aí mais de direita, mais conservadores, falando do Evangelho e do conservadorismo como se fossem a mesma coisa. E, cara, isso não faz o menor sentido, isso é um completo desserviço. Porque o Evangelho está muito acima de qualquer viés político que possa vir a ser criado ou que já fora criado. Quando eu uso, então, uma analogia, que a analogia em si não tem problema, espero que tenha ficado claro isso, mas quando isso tem a ponta final no ser humano, e isso não aponta para Cristo, para uma revelação do Evangelho, para algo que a gente precisa aprender ao longo da palavra, aí sim a gente tem um problema. Mas, repito, existem coisas muito mais importantes para a gente debater. Eu só queria fazer esse vídeo curto para deixar elucidado alguma questão aí que tenha ficado. Me coloco como responsável, talvez, de alguma forma ou de outra, por mínima que seja. Eu não sou especialista no assunto, não sou teólogo, mas o que eu sou é ser apaixonado por Jesus. Então, de alguma forma, aí deixar algo mais claro em relação a isso, né? Se você ainda não viu, não está entendendo muito o contexto sobre a qual eu estou falando, dá uma passada de dedo aí no TikTok ou nos Reels no Instagram que você vai... Alguma hora ou outra você vai lidar com isso que está acontecendo. Certo? Então eu espero que tenha ficado claro. O problema nunca é a analogia, o problema nunca é a mensagem em si, mas qual que é o teor da mensagem? Aonde que eu quero chegar? Será que eu quero apontar para Cristo? Ou será que eu quero só fazer uma mensagem motivacional para puxar a galera? Faz 12 anos que eu prego nas igrejas, né? Não só adventistas. E, cara, é uma tentação gigantesca quando você vai numa igreja assim, sabe, calorosa. Tô dizendo que é ruim, mas é uma tentação gigantesca. Por quê? Porque geralmente numa igreja mais calorosa, uma assembleia, uma igreja pentecostal raiz, eles são muito conectados naquilo que está acontecendo, né? Eu aprendo muito, cara, com os irmãos
pentecostais, aprendo muito mesmo, pelo fogo que eles têm, pela fome que eles têm. Quando você vai numa igreja dessa, assim, eles valorizam muito mais a mensagem em si, né, do que o próprio pregador. Só que nessa, por eles serem, e não é culpa deles, obviamente, por eles serem muito conectados assim, com a mensagem, toda hora tem um amém, toda hora tem um aleluia. E isso, se o pregador não tiver com os olhos em Cristo, isso vai dando uma inflada no ego. Porque isso já aconteceu comigo, de pensar assim, pô, tô arrebentando, né? A galera tá comigo, a galera tá gritando aleluia, a galera tá gritando glória a Deus, a galera tá falando em línguas aqui. E aí corre-se o risco de você pensar que é por sua causa, sendo que na verdade não é. O Espírito Santo está trabalhando ali. Então, a grande tentação de muitos pregadores é tirar o foco de uma mensagem cristocêntrica para uma mensagem motivacional que, com certeza, né, por mais avivada que a igreja seja, uma mensagem motivacional que fale de quão lindo a gente é, do quão quão amados nós somos por Deus, isso aí vai gerar mais engajamento, vai gerar mais likes. Não é que é errado, mas acho que isso não deve ocupar o centro da nossa pregação, sabe? As nossas músicas, as nossas pregações devem sempre apontar para Cristo e não apenas ficar nessa motivação que muitas vezes não leva ninguém a lugar nenhum, não leva ninguém a uma transformação, só serve como um sedativo ali no culto de domingo ou no culto de sábado, e no dia seguinte, na segunda-feira, as pessoas continuam com os mesmos problemas. Agora, quando Cristo entra na história, as pessoas podem até continuar com os mesmos problemas, mas a mentalidade muda, mas a natureza é transformada. E agora eu não me vejo mais como vítima, eu entendo que eu sou um filho amado do Senhor, e que existe um propósito que Ele quer que eu cumpra aqui nessa terra e que o Espírito Santo está me empoderando para tal. Então eu não vejo mais um emprego como algo ali apenas para retirar dinheiro, mas eu olho para o meu emprego, para a minha cidade, para a minha nação, como de forma responsável, com responsabilidade sobre o meu meio. Eu não vou conseguir transformar o mundo, mas eu posso ser um agente de transformação pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, através do poder, né, do Espírito Santo, aí, através da transformação que Jesus Cristo causa nas nossas vidas. Eu sei que eu fugi um pouco do assunto, mas eu queria abordar todos os nuances desse pequeno rebuliço que tem surgido aí nas redes sociais gospel. Beleza? Se você gostou, já faz aquilo que você já sabe que tem que fazer e é nóis. Abraço.